Na história da humanidade, se nós formos olhar lá no princípio dos registros, o homem sempre viveu de cócoras, agachadinho, que era uma posição segura para correr se tivesse alguma fera, ou para ficar escondido, confortável, conectado com a terra. Isso é a história da humanidade. Até desde antes de nós recebermos uma alma, sempre fizemos esse ato. E nós encontramos o céu acima de nós. E nesse emaranhados que nós chamamos de um corpo humano, nós encontramos os 7 chakras, 7 vórtices de energia que aqui está representado pelo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, o sexual e o básico. De baixo para cima, o básico, representado por 4 pétalas. 4 pétalas é que os indianos viam a energia saindo, da impressão que era uma flor, que tinha 4 pétalas, que giravam num sentido único, em velocidades diferentes. E representado intensamente pela cor vermelha. E que nos conecta com a Terra. Subindo, nós encontramos o chakra sexual, que ele tem como base 6 pétalas e tem a cor básica laranja. Depois nós vamos falar das suas funções. Subindo, nós vamos encontrar o plexo solar, que seria o nosso gástrico, que é representado por 10 pétalas dos desenhos indianos, tem a cor amarela. Nós temos acima o cardíaco, que é representado por 12 pétalas, tem a cor básica como verde. Acima nós temos o laríngeo, que é a estação da nossa imunidade, 16 pétalas, a cor azul. Subindo, já vão ter 96 pétalas, o frontal, a cor índico. E acima, o coronário. Os indianos falam das 1000 pétalas, ou melhor, 960, a cor lilás ou violeta. Nós vamos dividir o corpo humano em 3 partes. Os 3 pontos fundamentais dos chakras. Nós temos a parte inferior, que nós temos o básico, o sexual e o gástrico. Nós chamamos a parte inferior dos chakras. Esta parte, 99,9% dos seres humanos são os chakras sempre muito ativos na humanidade. A gente não precisa fazer força nenhuma para ativá-los. E nem fazer força para desativá-los. Eles são muito simples, porque afinal das contas tem 4, 6 e 8 pétalas, 10 pétalas. Eles são muito fáceis. O chakra básico nos conecta sempre à Terra, ao universo, o que nos mantém vivos. Ele está sempre ativo, sempre, sempre. Não importa o nosso estado de ser, o nosso estado de consciência, o nosso estado físico, ele está sempre ativo. Ele precisa estar ativo, senão estamos mortos. Subindo, nós vamos encontrar o mais
colocaram muito prazer no sexo. Muito prazer no sexo. Só que em algum determinado momento, a gente esqueceu disso. Aí veio o pecado, veio aquela coisa feia das religiões, que isso nasceu há muito tempo atrás, que começou a reprimir, mas nem por isso o homem deixou de fazer sexo, deixou de se reproduzir. A minha avó fez 22, nem por isso deixou de fazer. Não vamos entrar na libertinagem, na parte feia, não é o objetivo daqui. Mas para vocês entenderem que o chakra sexual já vem programado para que a gente use ele, porque nós precisamos nos reproduzir. E para isso tem muito prazer. Para vocês terem uma ideia, já foi medido que o orgasmo, tanto do homem quanto da mulher, é a maior liberação de energia que o ser humano pode alcançar. Não tem estado de liberação de energética do que o orgasmo propriamente dito. Então é oriunda do ser humano que esse chakra esteja muito ativo, não reprimido. Tem que ser consciente. Aí nós vamos encontrar a história do homem onde se utiliza disso simplesmente por prazer, não mais para reproduzir a espécie, mas continua encontrando prazer. Então a grande sacanagem é o prazer colocado nesse chakra. Reprimi-lo. É só olhar a humanidade, os casais em gerais. Olha o vizinho, olha os parentes, vejam os conflitos, os relacionamentos entre homem e mulher, por causa do sexo, acontece. A gente vê histórias diversas, crimes acontecendo, separações, brigas, por causa desse ato que é tão sagrado. Mas a sacanagem não acaba aí não. Nós precisamos nos alimentar. Por isso que outro grande programa que foi colocado nesse ser humano é a necessidade de comer. E também foi colocado muito prazer nesse ato. Por isso que nós não precisamos fazer força nenhuma para nos alimentar. Nós nascemos, o primeiro ato de ansiedade acontece na criança quando nasce e já começa a chorar porque quer comer. Nós já viemos com esse programa instalado. Nós precisamos comer e começamos já a chorar. A mamãe vai, pronto, a gente para. Então o programa começa a se cumprir desde o nascimento. A gente precisa se alimentar e, no determinado ponto de nossas vidas, nos reproduzir. Então esses dois chakras aqui são extremamente importantes e são fundamentais e ativos naturalmente. Para entendermos um pouco melhor, basta dizer que como nós somos amadurecendo, chega um determinado ponto de nossas vidas que mesmo o sexo passa a não ter mais importância, porque nós já cumprimos o papel da reprodução, já criamos uma prole. O homem machista fala que broxou, me perdoe a palavra, mas não, se cumpriu o projeto, não tem mais necessidade. Só que a consciência da civilização fala que não. Isso serve para o homem, para a mulher. Chega um determinado ponto que essa energia não é mais fundamental para a nossa vida. E naturalmente essa energia, ela vai se deslocando em nosso ser, centralizando o ecológico, que vai para... Primeiro ela sobe e vai para o gástrico,
aquela fase que a gente come mais do que transa. E é natural acontecer isso. Principalmente o adolescente que começa lá na juventude, começa a se frustrar. Depois nós vamos ver mais sobre isso. Os adolescentes, as ansiedades, as frustrações, nós vamos entender depois, numa próxima parte, por que ele começa a comer. E nós adultos também muitas vezes se frustramos, porque a gente não cuidou da parte sexual e nos frustramos, e a gente começa a transmitir essa energia para o gástrico. E passamos a comer um pouco mais, para buscar o prazer que nós reprimimos. A gente começa a comer. A gente faz isso naturalmente, sem perceber. Que uma sacanagem do plano espiritual para compensar o nosso desequilíbrio. Então esses 3 chakras estão sempre ativos no homem. Só param de funcionar quando morrem, literalmente. Agora, pode vir, Cláudio? Posso. Só a gira virar. Só a gira virar. Pronto. O que acontece quando nós invertemos isso? A gente dorme. A gente vai para a cama. Acho que todo mundo já ouviu falar, não é o tema de hoje, que toda vez que nós, seres humanos encarnados, dormimos, existe um desdobramento da alma, a projeção astral. Isso acontece naturalmente quando nós invertimos. Nós tiramos o chakra básico da terra e o chakra coronário dos céus e nos conectamos com os outros para a terra. Simplesmente invertemos a polaridade. E quando isso acontece, o nosso corpo passa a entrar no estado de recuperação celular, as células vão começar a se multiplicar, a se recuperar, e a alma sai para se recalibrar, para se reenergizar. Isso acontece naturalmente com todo mundo quando dorme. O cochilo no sofá acontece também? Sim. Mas para que isso se complete, a posição horizontal é fundamental que aconteça. Nós temos que dormir. Aliás, o ser humano morre se for mantido acordado por 78 horas. Ninguém resiste. Nós precisamos dormir. A alma precisa sair do corpo, porque esse corpo é uma prisão para a nossa alma. É que nem um mergulhador que põe aquele escafandro, que vai para mergulho, aquele negócio grande, ele pode ficar 2 horas dentro do equipamento. Mas ele tem que sair de lá para respirar. E a alma precisa sair do corpo para viver a experiência espiritual e deixar que o corpo se regenere. Esse é um momento mágico entre os corpos. Então essa posição é fundamental para que a gente entenda e se renove. Iniciou outra apresentação aqui. Nós temos, obviamente, a posição de lótus, a posição de yoga, da meditação, de pernas cruzadas. Miguel, tem alguma coisa a ver da altura, ficar de pé, ou ficar abaixado? Até tem. Obviamente, quando nós